Este é mais um programa Diálogos na UNB-TV. Eu sou a professora Rosângela Correia, da Faculdade de Educação. Hoje temos a honra de ter a presença da doutora Mercedes Bustamante, do Departamento de Ecologia. Muito obrigada pela sua presença. O tema de hoje é Mudanças Climáticas e o Cerrado. Qual tem sido a sua participação como representante do governo brasileiro nas discussões sobre mudanças climáticas? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu participo da Rede Clima. A Rede Clima foi uma instituição criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, exatamente para trazer pesquisadores brasileiros de diferentes áreas do conhecimento, mas que lidam com a questão da mudança climática e gerar subsídios para as discussões internacionais nas quais o Brasil participa, né? Então, o avanço do conhecimento, sobretudo focado naquilo que a gente conhece como a mitigação da mudança climática, ou seja, o que a gente precisa fazer para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e o outro componente que é a adaptação à mudança do clima, ou seja, considerando que a mudança climática já está em curso, o que nós precisamos fazer para reduzir os seus impactos sobre a população brasileira. Então, eu tenho trabalhado muito no sentido de contribuir para a contabilidade brasileira das emissões de gases de efeito estufa, sobretudo aquelas emissões que estão associadas aos processos de desmatamento e uso do solo no Brasil. Então, quando eu desmato, eu libero carbono, o uso posterior pode remover novamente esse carbono ou acrescentar mais carbono para a atmosfera. Então, a nossa contribuição tem sido nesse sentido de apoiar o governo na melhoria dos dados no que se refere à contribuição brasileira nas emissões globais. Na medida em que alguns governos afirmam que não existem mudanças climáticas, como definir o que são mudanças climáticas? Hoje o que a gente conhece como mudança climática antrópica, ou seja, é aquela mudança do clima a qual está associada à atividade humana, né? Então, o clima tem a sua variabilidade natural, né? Ele variou aí ao longo, né, dos diferentes períodos geológicos, mas o que a gente observa hoje é a assinatura da atividade humana nesses processos de alteração do clima. E muito referente à alteração do que a gente chama do ciclo global do carbono, ou seja, o aumento das emissões de determinados compostos na atmosfera, em particular o CO2, que retém mais calor próximo à superfície da Terra, e com isso você tem uma alteração do sistema climático global, com uma série de consequências, né? Uma delas é aquilo que a gente conhece como aquecimento global. Na verdade, não significa que vai ficar mais quente para todo mundo, né? Você tem uma maior variabilidade do clima, maior probabilidade de eventos extremos, e a gente começa a sair daquilo que a gente conhece dessa normalidade climática, né? Então, efetivamente, o que separa hoje, que a gente conhece como mudança climática antrópica, e a mudança climática no passado, é a velocidade com que essa mudança está ocorrendo. Então, se a gente olhar as mudanças no passado da Terra, elas aconteceram aí em um período bastante longo. O que a gente está observando agora são alterações muito concentradas nos últimos 200 anos, e em particular nos últimos 50 anos, que é o que a gente chama aí da grande aceleração. Então, esse é um ponto em particular, a velocidade com que o processo está acontecendo. E o outro ponto que é extremamente importante é que nas mudanças climáticas do passado, isso acontecia em ecossistemas que ainda estavam preservados, conectados. Hoje a gente tem, ao lado da mudança climática, em paralelo, uma série de outras alterações do meio ambiente que potencializam os impactos negativos da mudança do clima. A perda de biodiversidade, alteração de uso do solo, poluição por outros compostos. Nós tivemos, infelizmente, a extinção da Secretaria de Clima e Florestas, que era responsável por executar os planos de prevenção e controle de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Isso envolvia 13 ministérios, ações de diversos eixos, como a regularização fundiária e a produção sustentável. Também aí funcionava o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, que era a instância máxima de governança climática no país. E, portanto, cuidava da política nacional de mudança climática a nível nacional. Como fica agora a política pública para tratar sobre as mudanças climáticas? Eu vejo com particular preocupação nessa reestruturação da área de mudança do clima que aconteceu no Ministério do Meio Ambiente e também no Ministério das Relações Exteriores, né? Que o Ministério das Relações Exteriores é a voz, né? Quem vocaliza a política brasileira nas negociações internacionais.
Então, esse rearranjo, ele traz alguma preocupação se efetivamente o tema vai continuar tendo a prioridade que ele teve anteriormente. Então, é importante a gente observar o que vai acontecer em termos de reestruturação, como esses órgãos de governança vão se readequar a essa realidade. Por outro lado, eu vejo que algumas instâncias que também são importantes, então dentro do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né, a coordenação de mudança do clima continua funcionando, né, continua dando apoio em termos de geração do conhecimento, na produção das estimativas anuais de emissão, na produção do inventário nacional, com projetos voltados para a parte de adaptação. Então, agora é importante a gente ver como é que essa coordenação vai se dar. Então, acho que nesse momento o governo federal precisa realmente gerar uma resposta para a sociedade, e vários órgãos da sociedade civil têm pedido isso, de como uma questão tão importante para o Brasil vai ser gerida. A gente tem que lembrar que a economia brasileira é extremamente dependente do clima, porque a agricultura tem um papel importante na nossa balança comercial, né? E a agricultura é a atividade econômica que é mais dependente, né, de um clima constante e regular. 60%, 64% da eletricidade que nós utilizamos vem de usinas hidrelétricas que são dependentes da chuva. Então, se não chove, né, a gente tem um problema também de energia. Se o país quer voltar a crescer, ele vai precisar de energia. Então, a nossa economia é extremamente relacionada ao clima, né, pela oferta de água, pela oferta de radiação solar, pela produção agrícola. A gente tem que lembrar que 70% a 80% da população brasileira vive em cidades. Uma boa parte dessa população em condições de moradia de extrema vulnerabilidade a desastres naturais. Então, a gente também tem que se preocupar nesse sentido. Bom, se eu tenho as pessoas morando em condições irregulares, né, sem acesso a tratamento de água, com disponibilidade reduzida de acesso a determinados equipamentos que são importantes para a qualidade de vida, essa vulnerabilidade ela vai ser acentuada pela mudança do clima. Então, não é uma questão menor, é uma questão que interessa diretamente ao Brasil, ela é um tema transversal, mas que efetivamente exige uma coordenação muito clara, muito transparente e muito eficiente. E justamente as populações mais carentes são as que são mais afetadas pelas mudanças climáticas. É isso que a gente coloca que é o lado perverso da mudança do clima, né? Aquelas faixa da população, né, que contribuiu menos com as emissões, né? Na verdade, hoje é a mais vulnerável, que tem menos recursos para se adaptar, que vive em condições, como a gente já colocou, mais vulneráveis a desastres naturais. Numa situação, por exemplo, de carência de água, de uma seca, tem menos acesso à água tratada, tem menos acesso, né, a um esgotamento sanitário adequado. Uhum. Então, efetivamente, há uma questão ética, né, que é muito importante na questão da mudança do clima, que é exatamente de reduzir a vulnerabilidade desses grupos que contribuíram menos para esse estado, né? Uhum. A Lei 2187 de 2009 institui, então, a Política Nacional sobre Mudança do Clima. E, especificamente no seu artigo 12º, reiterou compromissos nacionais com ações de mitigação das emissões. E também, nesse mesmo ano, foi elaborado o Plano de Ação de Prevenção de Controle de Desmatamento e das Queimadas do Cerrado, o que levaria a uma redução das emissões dos gases, pelo menos em 40% até 2020. Essa meta será cumprida no próximo ano? Esse plano, né, ele tem uma pegadinha quando a gente vai olhar, né? Por quê? Porque ele coloca como meta voluntária do Brasil, e é isso a gente tem que dizer, em 2009 isso foi um passo muito avançado, mas ele coloca uma meta de redução da taxa do desmatamento do cerrado em 40%, com base na média histórica do desmatamento do cerrado. Então você sai de um número muito alto de desmatamento do cerrado, que era cerca de 14 mil quilômetros quadrados ano, e você vai reduzir 40% desses 14 mil. Quando na verdade o desmatamento já vinha caindo. Então, basicamente, a gente alcançou a meta sem ter que fazer nada. Então, aí é importante hoje que o Brasil tem que ser mais ambicioso na colocação dessas metas, tem que olhar para o cerrado com mais cuidado. Por quê? Porque hoje a gente tem uma taxa alta de desmatamento, 7 mil quilômetros quadrados ano, que é uma taxa alta maior do que a da Amazônia, tendo cumprido a meta.
Então, não era, na verdade, uma meta real de uma ação efetiva para controle do desmatamento no Cerrado. Então, ele continuou tendo uma atenção menor do que ele deveria ter. Então, eu acho que esse é um ponto importante hoje. O país tem que se voltar para esse bioma e estabelecer, não, nós queremos metas mais ambiciosas de redução do desmatamento e nós queremos um olhar especial para o Cerrado também. Se você olha as contribuições que o Brasil se propôs a colocar no Acordo de Paris, né, que estão nas nossas contribuições acordadas, menciona a redução do desmatamento na Amazônia, mas não menciona a redução do desmatamento no Cerrado, apesar do Cerrado aparecer na lei de 2009. Então, nesse meio do caminho, a gente perdeu um pouco o foco de atenção na questão tão crítica que é o desmatamento do Cerrado. E esse é um dos objetivos que nós temos ao constituir o Museu do Cerrado, é justamente apresentar a temática. Nós temos um tópico de mudanças climáticas e um tópico especial sobre todas as ameaças ao Cerrado e que terá, inevitavelmente, consequências não só para nós que moramos aqui no Cerrado, mas para o país inteiro, considerando que aqui é o berço das águas. Eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental, né? Eu acho que divulgar o Cerrado, eu sempre comento que quando eu tenho a oportunidade de apresentar o Cerrado, seja para escolas, para crianças, ou até pesquisadores de outros países, quem vem e conhece se encanta, né? Então eu acho que a gente tem um potencial enorme de fazer efetivamente esse trabalho de divulgação. E eu acho que gerar também essa sensação que eu falo de pertencimento, né? O Cerrado está em 11 estados brasileiros, né? Ele tem interfaces com todas as outras regiões do Brasil. Então, todo brasileiro é um pouquinho serratenses, né? Então, acho que a gente tem que colocar isso para as pessoas, né? O coração que pulsa ali, que distribui, como você bem colocou, água para as outras regiões do Brasil. Então, acho que a UNB, em particular, tem uma oportunidade enorme, né, por estar aqui no centro do Cerrado, por ser uma instituição que gera muito conhecimento sobre o Cerrado e ter acesso a materiais, acervos fantásticos. Então, eu acho que esse trabalho de direcionar efetivamente a divulgação, a educação, ele hoje é primordial, mas a minha experiência hoje é a criança que é apresentada ao Cerrado, ela tem um potencial de replicação desse conhecimento enorme. Sem dúvida, e esse é o nosso papel enquanto Faculdade de Educação, não só gerar materiais didáticos, mas realmente dar uma formação continuada que tenha significado para os educadores, porque se o Cerrado continuar sendo visto como algo feio, triste, inútil e sem graça, não tem como esses educadores e educadoras educar os seus estudantes no sentido de respeitar o espaço do qual eles fazem parte, que é a nossa casa, o Cerrado. Eu acho que exatamente essa sensação de que do pertencimento, né, que eu sou parte desse ambiente também, né, que ele tem características que são únicas, né, então você tem a possibilidade aqui de ter contato com flora, fauna, características que não tem em outro lugar do mundo. Eu acho que só isso nos dá também, né, desperta esse senso de responsabilidade com a preservação desse patrimônio, né? Seria muito triste a gente chegar para as próximas gerações e dizer aqui existia a savana mais diversa do mundo, que hoje não existe mais, né? O potencial do Cerrado para mitigar as mudanças climáticas tem sido comprometido pela intensa conversão da vegetação nativa em áreas de expansão de agricultura e pecuária. Isso atesta o terceiro Inventário Nacional de Emissões e Remoções, que identificou um aumento de 10% nas emissões de gases de efeito estufa provenientes do Cerrado. Quais são as medidas prioritárias por parte do governo brasileiro para a mitigação dos gases de efeito estufa provenientes do Cerrado? Eu acho que hoje no Cerrado a gente tem três frentes importantes para trabalhar a mitigação. A primeira, mais urgente, é controlar o desmatamento, ou seja, começar a regulamentar mais e monitorar mais o avanço das novas frentes do desmatamento da fronteira agropecuária, que se expande por essa região que a gente conhece como Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então a gente está num processo muito semelhante ao que a gente viveu na década de 80 na região sul do Cerrado. Então acho que o controle do desmatamento aí é importante. A gente tem um enorme passivo ambiental nas áreas que já
foram abertas na área de ocupação mais antiga e precisam ser restauradas. Então, a primeira frente, controlar o desmatamento. A segunda, trabalhar na restauração de áreas já abertas que precisam ser restauradas, até para atender, né, a legislação ambiental. E a gente tem que pensar que a gente precisa também de restaurar com foco no que era o sistema original, que era a savana, né? A gente tem muita tradição de restaurar florestas e pouco de restaurar savanas. E a terceira frente que eu digo é tornar as áreas produtivas mais eficientes e mais sustentáveis. Como é que eu faço para produzir melhor nessas áreas hoje que estão produzindo? Porque eu tenha um impacto menor sobre o meio ambiente, né? Então, controlar o desmatamento, restaurar áreas degradadas que formam parte desse passivo ambiental e nas áreas produtivas fazê-las mais sustentáveis para diminuir o seu impacto. Eu acho que são essas 3 frentes que são importantes em termos de mitigação. No Cerrado, apenas 0,1% da sua área de abrangência é protegida por reservas de propriedades privadas. Então, viabilizar o aumento dessas reservas privadas pressupõe incentivos realmente atrativos para os proprietários rurais, e o que significaria também menores custos para o poder público, uma vez que o governo não precisaria desapropriar e indenizar proprietários que possuam áreas de interesse governamental. Com a importância da participação dos proprietários para a conservação do Cerrado, porque aí sempre tem aquela discussão, desenvolvimento como uma coisa contrária à proteção do meio ambiente, especialmente no Cerrado, que é uma área celeiro, né, de grãos, na produção de grãos no país. Esse conflito é um falso dilema, né? A gente até ouve às vezes, é preciso tirar a fiscalização de cima de quem produz, né? Eu falo, quem conserva também produz, né? Produz água, produz ar limpo, produz biodiversidade, polinizadores, todos os chamados serviços ambientais. A propriedade rural no Cerrado, e o proprietário, o produtor, ele tem um papel fundamental, né? Porque se você olhar a nossa estrutura fundiária, a Amazônia, a maior parte das terras ainda são terras públicas. Isso significa que o poder público pode colocar uma unidade de conservação, né? Pode estabelecer outras diretrizes. A estrutura do fundiário do Cerrado é diferente. Você tem a maior parte da terra, na verdade, sob propriedade particular. Mas são áreas que prestam serviços para a coletividade. Então, efetivamente, eles têm um papel muito importante num desenho inteligente de áreas protegidas, conectando áreas protegidas dentro das propriedades rurais com as áreas protegidas nas unidades de conservação, formando corredores, formando manchas maiores que permitissem, então, né, a mobilidade da fauna, por exemplo. Então, acho que é importante, é o que você comentou, a gente tem que pensar o que seria um pacote, né, eu chamo dessa cesta de incentivos positivos, né, de trazer esses proprietários também para o lado da conservação. E nesse entendimento de que não é uma dicotomia, né, o fato dele estar apoiando a conservação traz um benefício próprio direto para a atividade também de produção agrícola que ele tem. Então, eu acho que a gente tem um potencial aí que ele precisa ser melhor explorado, precisa ser melhor entendido, quais são as demandas, né, dos diferentes setores, mas eu acho que o primeiro passo para isso é realmente desarmar um pouco o discurso de que se eu conservo eu não consigo produzir e vice-versa. E como você disse no começo do programa, as mudanças climáticas vão afetar justamente o setor que é tão importante no país como o setor agrícola e pecuária, né? Essa é uma das grandes fragilidades do Brasil, né? Exatamente a nossa dependência da agricultura e a dependência que a agricultura tem do clima e o setor energético também, né? Uhum. Então, você vê que, por exemplo, uma das alternativas a secas mais extremas era você aumentar a agricultura irrigada, mas para a agricultura irrigada eu também preciso de água, também preciso de energia elétrica, né? Uhum. Então, as duas coisas também são dependentes de chuva, né? As comunidades tradicionais são muito vulneráveis às mudanças climáticas, como falamos anteriormente, e como nós poderíamos realmente, em termos de políticas públicas, né, promover a qualidade de vida dessas comunidades e envolvê-las, né, mais ainda na preservação do Cerrado.
Eu acho que essa é outra questão assim pungente para o Cerrado, é a questão das nossas comunidades, populações tradicionais, povos indígenas, quilombolas, que da mesma forma como o bioma, eles sempre tiveram um pouco à sombra e à margem das políticas públicas, do olhar do poder público, né? Então havia aí um processo quase de invisibilização dessas comunidades. E elas têm um papel fundamental, primeiro porque elas representam uma parte importante desse tecido social, dessa diversidade brasileira que é tão rica, de histórias de convivência com um bioma também sobre diferentes aspectos, né? Então é uma herança, né? O nosso DNA também, né? É um conhecimento ancestral que está ali, valioso, com potencial também de soluções para problemas futuros. E eu acho que eles efetivamente, eles hoje merecem também do poder público uma série de políticas que sejam diferenciadas e que os entendam também na sua diversidade. Porque a gente fala aí dos vazanteiros, geraizeiros, raizeiros, então a gente tem uma variedade muito grande, com demandas também diferentes, que ocupam porções diferentes do território, com histórias diferentes também. Então, eu acho que um passo importante também é dar a conhecer quem são esses povos e quais são as suas demandas, né? E o respeito aos seus territórios, às suas tradições, né? A gente não pode simplesmente ter uma política que volte, né, o que já foi um enorme erro de tentativa de assimilação simplesmente dessas comunidades dentro de uma sociedade ou de modos de produção que não são os deles. Então, eu acho que tem hoje sim realmente uma necessidade muito grande de voltar a se restabelecer um processo de justiça social que envolva essas comunidades, né? Muito agradecida, professora Mercedes, pela sua presença. Este é mais um programa Diálogos na UNB TV. Acompanhe nossa programação.